2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Amados, a honra é um princípio visto em toda a Bíblia. Se você cumprir o princípio de honra, não só estará obedecendo, mas desfrutando das recompensas que a honra traz. Sinto que devorar. Feche seus olhos. Pai, eu quero te pedir que o Senhor penetre essa palavra tão profunda no nosso coração, que nós não sairemos daqui da mesma forma. A gente te dá graças por essa noite tão incrível, de louvor, adoração, generosidade. Deus, um tempo de tantas coisas lindas acontecendo na nossa igreja. Deus, nós dependemos tanto do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que não são programações. Deus, é uma oportunidade de desfrutar de algo extraordinário que o Senhor reservou para nós. Fala com a gente, Senhor, profundamente. Nós te damos a honra, nós te damos a glória, nós te damos a primazia. E eu peço que o Senhor libere palavra de destino hoje, que o Senhor libere confirmação no coração de pessoas aqui hoje, que o Senhor gere, Deus, rendição a corações que já não se dobram mais. Eu quero te pedir por conversões de corações de pedra para coração de carne. Deus, que o teu Espírito Santo se mova de uma forma tão profunda, de uma forma tão especial nesse lugar, no nome de Jesus, amém. Irmãos, a honra é um princípio tão profundo, tão necessário, é tão especial que ela está nos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, você vai lembrar no versículo 12, honre o seu pai e a sua mãe, honre seu pai e sua mãe, e aí traz a recompensa, para que tenha uma longa vida na terra, que o Senhor seu Deus lhe dá. Nesse verso não há um mandamento mais que apresente recompensa tão mais claro quanto a honra a pai e mãe. Seja para acessar o coração de um irmão, seja para acessar o coração do seu cônjuge, seja para acessar o coração do seu líder, do seu gestor, é preciso honra. Você é uma pessoa de honra? Deus se importa com honra. Honra essa praticada em todos os níveis. Honre o rei, honre seu irmão, honre as autoridades, honre o seu cônjuge. Nós não podemos nos relacionar sem honra. A honra é uma prática, irmãos, não é uma teoria. Ninguém honra com palavras, se honra com atitudes. Você pode agradecer com palavras, mas toda honra, olhe na Bíblia. Abraão honrou a Deus entregando o seu filho a ele. Toda honra vem acompanhada de uma atitude. Eu não estou dando um presente para o Paulo Éder, nem para o Felipe, nem para o Igor, estou honrando. A honra é um protocolo necessário para as relações, portanto, qualquer ambiente relacional só permanecerá se for mantida pela honra. A honra é uma prática tão necessária quanto o amor. E para a gente manter a unidade no corpo de Cristo, a unidade no seu casamento, é preciso haver honra.
A gente viu semana passada de forma mais profunda que a honra faz, o que a honra faz na nossa relação com Deus. E por isso meu coração foi inclinado a te levar a honrar a Deus. E o que acontece quando o princípio de honra também é quebrado? Nós vimos através de 4 personagens, tendo como exemplos de honra Davi e Obed-edom, e exemplos de desonra como Uzá e Mical. Você pode ouvir essa ministração da semana passada. A honra, irmãos, é um princípio que libera o favor de Deus. Nós fomos desafiados semana passada a honrar a Deus, restaurando o nosso amor pela palavra. Eu te pergunto, você honrou mesmo a Deus essa semana através do seu devocional, da sua vida de oração, da sua prática do jejum, da adoração? Assim como Obed-edom, queridos, mudou a sua rotina para receber a arca, isto é, a presença de Deus, o que você mudou nessa semana para honrar a presença de Deus? Assim como Davi não ousou governar uma nação sem honrar a Deus, então ele manda trazer a arca e ele está dizendo com sua atitude: eu não vou governar Israel sem a presença de Deus comigo. Eu não vou celebrar um casamento, um aniversário, eu não vou celebrar qualquer coisa na minha vida sem trazer a honra a Deus. Então, assim como Davi, o que você decidiu nessa semana? Que você só faria algo se Deus estivesse à frente. Hoje eu quero concluir essa ideia da honra para o contexto da unidade. Então vamos lá, eu vou te relembrar o que significa honra. Honra é tratar alguém com valor. Honra é reconhecer o valor de alguém. Honra é reconhecer que seu cônjuge não é uma pessoa ordinária. O seu cônjuge é uma pessoa extraordinária. Honra é reconhecer que Deus é o Rei dos Reis. Honra é reconhecer o melhor que há nas pessoas. Assim como a honra, irmãos, libera o favor de Deus, a desonra impede o favor de Deus. Lembra que Jesus não foi honrado na sua própria terra? Você lembra? E o que diz o texto? Ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Isto é, por que isso acontece? A desonra impede de Cristo agir na vida de uma pessoa. Saiba disso, queridos, nós nunca recebemos aquilo que não honramos. Se você honra seu marido, você valoriza seu marido. Essa é a prática da honra. Se você honra a sua esposa, você valoriza a sua esposa. Se você honra o seu gestor, você valoriza. Se você honra a sua igreja, você valoriza a sua igreja. Permita-me lhe ajudar a entender o que é valorizar, porque pode ser que você ainda se perca no conceito. Se honrar é valorizar. O que é valorizar? E preparando isso, o Espírito Santo me fez dizer assim, eles precisam entender um pouco mais o que é valorizar, e eu quero dizer isso em poucas palavras. Da mesma forma que você só honra alguém se você for uma pessoa de valor, da mesma forma você só valoriza alguém se você for uma pessoa de valor. Você também precisa reconhecer o valor que há nela. Aqui nós temos um grande desafio, irmãos, porque nós estamos rodeados de pessoas que negociam muito facilmente seus valores. Como você vai valorizar alguém quando você mesmo não se valoriza? E o que nós precisamos entender é que as nossas ações não frutificam porque muitas vezes nós trocamos o que tem valor pelo que tem preço. Muita atenção nisso.
Nossas ações não frutificam porque muitas vezes nós trocamos o que tem valor pelo que tem preço. Deixa eu lhe explicar. O que tem preço não tem valor. E o que tem valor não tem preço. Por exemplo, o seu carro tem preço. Sim? Se tem preço, então não tem valor. Isto é, eu posso viver sem ele. Ah, pastor, porque você não conhece a minha rotina. Tá certo. Eu acho que eu conheço um pouquinho. O seu celular tem um preço, certo? Se ele tem um preço, então ele não tem valor. Você pode viver sem ele. Agora deixa eu te perguntar, seu filho tem preço? Então tem valor. Não dá para abrir mão dele. O valor se torna inegociável. Seu casamento tem preço? Não deveria ter. Então tem valor. A sua igreja tem preço? Não. Então tem valor. Não dá para viver sem. O que a gente fez então? Nós abandonamos o que tem valor pelo que tem preço. Isso é, nós sacrificamos o casamento, valor, em detrimento de um carro que tem preço. Pastor, mas que absurdo. É possível ter um problema no casamento porque o cara gosta mais do carro do que da mulher? Sim, infelizmente tem isso. Nós abrimos mão do valor. Nós abrimos mão do filho, por exemplo, pelo excesso de trabalho. Excesso de trabalho tem preço. A gente sacrifica o que tem valor em detrimento do que tem preço. Então, meus irmãos, você só valoriza se você entender o que é ser uma pessoa de valor. Porque é possível que você receba conselhos de pessoas que têm conselho ímpio. Salmo capítulo 1. Que não tem conselho de alguém que tem valores. Não abra mão dos seus valores. Mas como é que eu vou viver então, pastor, esse princípio de honra na prática? Deixa eu te dar um exemplo muito especial de Mateus capítulo 10, dos versos 40 adiante. A minha versão está sendo a NAA, então coloca aí para a gente acompanhar. Mateus capítulo 10, versículo 40. Como é que eu vou viver esse princípio de honra na prática da unidade? Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Temos um primeiro nível aqui de honra. Você honrar a Cristo. Quando você honra Cristo, você honra quem o enviou, o Pai. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá recompensa de profeta. Estamos falando de uma liderança espiritual. Aqui é profeta, mas a gente entende que na construção do Novo Testamento, o profeta, o apóstolo, o pastor, o evangelista, o mestre, entra na lista de autoridades espirituais. Porque todas as vezes que você honrar alguém, você receberá uma recompensa desse alguém. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Aqui fala daqueles que nós temos influência, aqueles que nós lideramos. São 4 níveis de honra aqui, gente. Honra a Cristo, que traz a ideia de honrar a Ele sobre tudo e sobre todos. Lembrando que diz João 5,23, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Honra aos profetas traz a ideia de que nós precisamos honrar a autoridade.
Honra aos justos traz a ideia de honrar os nossos pares, nossos irmãos. Nós somos todos irmãos. Por isso que Romanos 12:10 vai dizer: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Honra aos pequeninos traz a ideia dessas pessoas, ou de pessoas que Deus coloca na nossa vida para a gente liderar, para a gente influenciar. Só para mostrar para vocês, irmãos, que esse texto mostra que uma pessoa de honra sempre honra pessoas. Existe um tipo de honra que é perigosa, que é a bajulação, ou a plena educação. Tudo bem, temos que ser educados mesmo, mas não é isso que eu estou falando. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, ou seja, não é resistente ao que o profeta tem para lhe entregar, você vai receber o galardão de profeta. O profeta vê coisas extraordinárias, ouve coisas extraordinárias. Quando nós honramos os mensageiros de Deus, aquele que Ele nos envia, seja um profeta, seja um pastor, seja uma autoridade espiritual, nós estamos honrando o próprio Deus, porque quem recebe a uma dessas pessoas, disse Jesus, a mim me recebe. Irmãos, isso é muito profundo na nossa cultura. Eu estava pesquisando algumas coisas e me dei conta aqui do que acontecia na Fórmula 1, vocês lembram? Na Fórmula 1, reúne os melhores pilotos do mundo, os 20 maiores ou melhores pilotos do mundo. Em algumas nações, o camarada é o 14º, mas se ele passa de a torcida vibra, a torcida celebra. Nós temos um grande problema no Brasil, gente. A gente não sabe honrar até o 2º lugar, a gente só sabe honrar o 1º. Vocês vão lembrar de um camarada que por muitas vezes chegou em 2º, chegou em 3º, chegou em 4º. Estamos falando de quem? Rubinho Barrichello. O cara estava na Ferrari. Quantas vezes chegou em 2º lugar? Aí você diz, o que nós fazemos como brasileiros? Serve não. Presta não, é péssimo. O que sai da nossa boca? Palavra de desonra para alguém que nos representa, certo? Como nação, a gente só lembra de quem na Fórmula 1? Porque ele foi 1º lugar, porque ele já ganhou o campeonato mundial. Isso a gente precisa mudar, irmãos. Se a gente quer valorizar a diversidade do corpo de Cristo, se você quer entender que cada um tem seu lugar, não existe o mais importante. Não é quem está com o microfone na mão que é o cara, o mais... Não. Todos nós recebemos da parte de Deus unção, dom, talento, autoridade, e a gente pode e deve honrar essas pessoas. Como viver honra de modo a preservar a unidade? Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Mas eu tenho um desafio para nós. E ainda é muito do coração. Eu deixei aqueles mandamentos recíprocos com vocês, irmãos. Eu precisaria de muito mais tempo para aprofundar cada um dos uns aos outros. Mas o Espírito Santo quis dar isso para a igreja. Porque é aqui dentro, irmãos, é na gente mesmo. Eu não quero dar receitas de como a gente deve consertar um ao outro, porque a alma não é para ser consertada, a alma é para ser conectada. Nós temos muito o que dizer, mas muito pouco a conectar, muito pouco a ouvir, a cuidar, a se apresentar. A gente é da geração que não gasta tempo mais com as pessoas, porque a gente está corrido, a gente não tem mais tempo para nada. Deixa eu lhe dizer uma coisa, para você crescer em honra, esteja seguro de quem você é. Estou falando de identidade.
Vocês lembram ali Jesus com seus discípulos em João capítulo 13, a sua última ceia, ali tem um cenário muito forte, mas Jesus estava ali com eles, Jesus vai lavar os seus pés, Jesus vai pegar uma bacia, uma toalha, vai lavar os pés, porque era costume do judeu, a mesa de refeição judaica ela era mais baixa mesmo, então as pessoas ficavam mais perto dos pés uns dos outros, e quem era o responsável por limpar os pés? O menor escravo da casa. Jesus estava com seus discípulos, e no verso 3 do capítulo 13, diz assim: sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo do Pai e voltava para Deus, só esse verso, sabendo este que o Pai tinha confiado, Jesus sabia quem ele era. E o que ele fez, gente? Ele pegou uma bacia, uma toalha, lavou os pés dos seus discípulos, pegando a função do menor escravo, mas é isso que Jesus nos ensina sobre identidade. Quando eu sei quem eu sou, eu não tenho medo de fazer o papel do menor escravo. E por saber quem eu sou, eu posso pegar uma bacia e uma toalha e lavar os pés de alguém. Honrem a todos, porque você está tão seguro da sua identidade em Cristo, que você pode honrar a todos. Mas por que nós não honramos a todos? Porque nós temos dúvida da nossa própria identidade. Sabe por que ninguém conseguiu humilhar Jesus? Porque ele era seguro da sua identidade de filho amado. E porque ele era tão seguro do filho amado, ele podia se humilhar. Isso é incrível, gente. Por isso ele se humilhou, vindo a ser servo. Sabe de uma coisa, meu irmão? Ninguém humilhou a Jesus, sabe por quê? Porque ele mesmo se humilhou. E quem chegou para tentar humilhá-lo, chegou atrasado. Como é que eu posso viver uma cultura de honra na igreja? Servindo aos meus irmãos, não importa aonde e o que e a quem. Honre a todos, meus queridos, porque honra não depende de quem o outro é, honra depende de quem eu sou. Honra não depende de quem está à minha frente, honra depende de quem está dentro de mim. Você é uma mulher de honra, você é um homem de honra. Honre as pessoas sabendo quem você é em Deus. Cristo era o Filho amado, e ele ouviu isso quando saiu da sua experiência do batismo. Como viver honra de modo a preservar a unidade? Enxergue as pessoas por quem elas são e não como elas estão. Por que Jesus começa a honrar aqueles homens? A ponto de lavar os seus pés, a ponto de tratá-los como maiores. Ei, Jesus gastou 3 anos investindo na vida dos 12. Jesus reúne os caras na mesa. Vocês sabem do que eles estão conversando, gente? Quem é o maior entre eles? Meu Deus! Às vezes você não tem essa sensação, você está na célula assim, falando de honra, aí de repente vem uma frase nada a ver, o cara está falando de uma coisa que não tem nada a ver com o que Deus está fazendo naquela célula, na igreja, sabe, aquelas conversas nada a ver. Jesus está já se angustiando, pessoal, ele vai para a cruz, Jesus está ouvindo eles conversando, algo que era completamente contrário do que ele estava ensinando, inclusive nos últimos 3 anos, que o reino de Deus é um reino de crianças, que tem que ter um coração de amor, um coração de servo. Os caras estão na mesa conversando sobre quem é o maior sobre nós, quem é o maior entre nós. Mas deixa eu te dar uma boa notícia,
o que é incrível e o que o texto revela para nós. O nosso mestre nos ensina como nós devemos nos relacionar com as pessoas, não a partir de como elas estão, mas de quem elas são, gente. Como você acha que Deus olha para você? Quando Ele olha para você, Ele vê você como um vaso. Não. Ele vê você como um vaso de honra. É mais do que um vaso. Ele não olha para você apenas como um filho amado, mas como um filho maduro. Jesus não apenas lhe vê como o ramo da videira, Ele lhe vê como um ramo frutífero da videira. Porque Deus não te vê e não te trata com o estado que você está agora, Ele trata como Ele te vê lá na frente. Por isso Ele trata você como você é. Lembra quando André foi apresentar seu irmão Simão Pedro a Jesus? O que é que Jesus diz para ele? Agora tu serás chamado Pedro. Mas ele era Simão, gente. Por que isso? Porque Simão era um homem instável, Simão era um homem violento, Simão era um homem falastrão, e mesmo assim Cristo acolhe e declara o futuro profético dele, dizendo: agora você é Pedro. E sabe por que Pedro nas Escrituras? Pedro significa pedra. Era uma semelhança com o próprio Cristo. Você será parecido comigo, eu sou a pedra angular. Pedra que simboliza um Pedro transformado. Simão, aliás, que simboliza falhas, que simboliza alguém de personalidade forte. Agora recebe uma palavra, que ele seria uma rocha fundamental na edificação da igreja. E diz Atos capítulo 2, vamos ver, gente, o que o Espírito Santo fez em Atos capítulo 2, sabe o que ele fez? E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque lá quando Pedro encontrou Jesus, ele era um Simão, mas Jesus estava vendo Pedro como um apóstolo. Você quer crescer em honra, meu irmão? Compreenda que honrar as pessoas é desenhar o futuro profético dessas pessoas com palavras. Ontem eu liguei para minha mãe e disse: mãe, quando que a senhora começou a me chamar de pastor? Ela disse: meu filho, você tinha 15 anos, logo quando você se converteu. Gente, minha mãe me chamava de pastor e de músico, de artista. É meu artista, meu pastor, meu artista, meu pastor. Minha mãe desenhou o meu futuro profético. Quantas vezes eu disse para ela: para de falar isso na frente das pessoas, fala só para mim. Ela não perdeu a oportunidade e brigou comigo de novo, né? E você ficava reclamando comigo. Minha mãe declarou tantas vezes. Posso te dar uma dica, mulher? Mãe, meu filho está distante do Senhor. Ei, papai, sua filha está distante do Senhor, seu filho está distante do Senhor. Que tal você fazer igual Ana? Senhor, se tu me deres um filho, eu consagro a ti para ser um sacerdote teu. Sabe por que às vezes Deus não escuta a nossa oração? Porque você quer seu filho para você. Mas se você disser: Deus, pega esse menino e faz dele um missionário, um pastor, um evangelista, aí Deus vai mandar ele para bem longe, aí ele vai só passar por você. Topa? Fiquei sabendo que Deus fez isso com o pastor J.B. Carvalho, o pastor fundador da Comunidade das Nações, uma grande igreja nessa nação. A mãe dele orou exatamente sobre isso com a vida dele, gente. Pega esse menino e faz dele alguma coisa para ti, Deus. E fez. Quero desafiar você
a começar a tratar as pessoas, não de acordo com a forma como elas estão, mas tratá-las na certeza de quem elas são em Deus e de quem elas podem se tornar em Deus. Porque quando nós nos reunimos para conversar, e alguém fala assim: você viu fulano fazendo aquilo? Você poderia responder para ela dizendo assim: eu não converso sobre as pessoas e como elas estão, mas eu quero conversar sobre pessoas em quem elas poderão se tornar. Seja posicionado na sua identidade em Deus, porque há pessoas que estão algemadas pela crítica. Sabe por quê? Porque elas acreditaram nas críticas como verdade. Há pessoas que estão presas no alcoolismo porque elas ouviram e aceitaram que o ambiente da família dela, todo mundo aqui bebe, aí ele acreditou nisso, porque faltou pessoas para declarar o futuro profético dela. Até que Deus levanta os filhos da paz, até que Deus levanta os pacificadores, até que Deus levanta você, homem de Deus, mulher de Deus, filhos de honra, e começa a dizer: você é uma nobreza, meu amigo, meu nobre, meu querido, homem de Deus, homem fantástico. E você começa a declarar, porque filhos de honra sabem declarar e desenhar o futuro profético de alguém. Desenhe o futuro profético do seu filho. Eu creio em quem você é, filho, e a forma como você está vivendo não me agrada, mas não precisa me agradar. Eu creio que você será uma bênção. Enxergue as pessoas por quem elas são e não como elas estão. Isso vai nos fazer mais capacitados para viver a unidade, irmãos. A gente vai fechar brechas melhor, sabe? Porque ficar consertando atitude e comportamento, isso é coisa de religiosidade, irmãos. E eu gastaria muito tempo fazendo isso. Olha, não diga assim. Olha, mas se você falar desse jeito, mas se você não falar aquilo, gente, a gente perderia muito tempo com isso. Vamos na raiz, vamos na essência, porque o ambiente da unidade só flui com gente que sabe da sua identidade. Gente que é segura em si. A unidade do corpo de Cristo é um ambiente de família para se repartir daquilo que você tem. E quando nós estamos unidos em quem nós somos em Cristo, por isso o curso Identidade. O que a gente faz no curso Identidade? A gente te lembra o que você recebeu no dia da sua conversão. Você recebeu um nome, você recebeu uma família, você recebeu uma presença, você recebeu um poder, você recebeu uma mente. A gente estuda tudo isso lá, gente. Quando nós estamos unidos num só propósito, numa só fé, num só espírito, nós somos transformados e a gente vai saber se movimentar nesse ambiente relacional, porque é desafiador mesmo, gente, ser família. O resultado disso está em Atos capítulo 1. Os discípulos aguardavam a manifestação do Espírito Santo, e só foi possível porque eles estavam unânimes. Irmãos, eu e Vanessa acompanhamos pessoas há muito tempo, e tem algumas pessoas que a gente acompanha e a gente diz assim: por que a resposta não chega para essa pessoa? É só porque o marido está orando por uma coisa e a mulher está orando por outra. Gente, os maiores milagres que nós vivemos como família foi quando nós concordamos na nossa oração, e a gente disse: esse é o tempo, vamos. Aí a gente junta os corações, as crianças, e vamos orar, e vamos orar, e vamos declarar, e vamos... Gente, Deus se move num ambiente de unidade. Para isso você tem que se arriscar, tem que viver igreja, pessoal. Tem que sair da indiferença, tem que sair do isolamento, tem que viver igreja mesmo. Para você não ficar muito calado, não ficar muito isolado. Eu tenho medo dessas pessoas. Muito calado, muito distante, muito quieto.
Não, 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 existe uma coisa aqui dentro que está borbulhando dentro de você, está saindo em algum lugar. Está saindo num vício. Está saindo em algum lugar. Vamos viver igreja, vamos viver unidade, porque foi quando os discípulos estavam unidos e reunidos que o Espírito Santo veio, porque eles estavam unânimes. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Não flui resposta dos céus se não houver unidade. Ou, você mais altruísta, Deus vai escancarar respostas, movimentos espirituais, milagres, quando você decidir se unir lá na sua empresa, na sua família, na sua célula. Para com essa síndrome de Babel. Quando Deus manda multiplicar e encher a terra, e você diz: não, faremos para nós uma torre que chegará até o céu. Olha como a minha ideia é brilhante. Meu Deus, tem ideias que eu não acho brilhantes, eu acho mirabolantes, porque elas só têm sentido se elas estiverem em unidade. Igreja Casa Viva, a nossa igreja carrega promessas que vocês não têm ideia. A nossa, não é minha. Gente, Deus me coloca em cada mesa. E sabe o que aconteceu essa semana? Deus me levou para um retiro de pastores lá em Belo Horizonte, com a igreja que é minha referência, é a igreja que eu me inspiro. Lá tem os pastores que me mentoreiam. Muito do que nós vivemos na Casa Viva tem inspiração dessa comunidade. Gente, eu fui convidado para um retiro que eu não era para estar lá. Eu não fazia o tipo de pastor que era para estar lá. Mas Deus me colocou em mesas. Esses dias eu estava vendo as minhas fotos, sentando em mesa com Luciano Subirá, com Josué Gonçalves, com Douglas Gonçalves, com o pastor Paulo Mazzoni. Deus me coloca em mesas, e aí o Espírito Santo me lembra e diz assim: filho, você tem muita mesa, filho, você semeia isso, você semeia a mesa, eu vou te colocar em lugares de honra. E eu recebi um convite da parte deles tão especial, gente, e eu estou tão feliz com isso. Eu explicarei em outro momento, mas Deus está esticando a nossa igreja. Deus vai fazer esse lugar crescer, mesmo em quantidade e em qualidade. Sim, a Casa Viva é uma igreja casa, não é uma igreja instituição. Não queremos ser de patentes, por favor. Quero ser de uma igreja de altar baixo, de proximidade, porque igreja não é o que acontece no domingo, é principalmente o que acontece de segunda a sábado. Essa igreja que eu sonho, essa igreja que a gente é visitado no hospital, essa igreja que a gente é lembrado pela falta e é celebrado pela presença, uma igreja que não tem cobrança, mas que tem presença, uma igreja que ama as pessoas. Mas pastor, isso dá tão trabalho. Dá mesmo. Mas sabe qual é a boa notícia? É gente que Jesus vem buscar. Ele vem buscar você. Então eu tenho que amar o que Ele ama. Porque se você acha que é difícil ser pastor, pergunta para minha mulher o que ela acha de mim. Nós somos difíceis. E nós vamos sendo liberados das nossas manias, vícios, porque o Espírito Santo é que vai nos curando, mas tem que estar no ambiente relacional, de unidade. E é no poder da unidade que a Casa Viva vai voar, gente, para os propósitos de Deus. Não tenho interesse de ser mega, nada, não tenho interesse de ser church de nada, tá bom? É Casa Viva mesmo. Casa Viva Fortaleza, Casa Viva Ceará, Casa Viva Brasil, Casa Viva Nações. Sim, eis-nos aqui, Senhor. Feche seus olhos.